Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 9º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que esse vídeo seja utilizado no dia 9 de setembro, na aula que vai das 14h30 às 16 horas. Nós temos como agenda para o dia de hoje a correção do exercício que trata a respeito de inequação, e aí de inequação num sentido introdutório do assunto, foi o momento da apresentação do conteúdo para iniciarmos esse assunto de inequação. E hoje iremos também, além da correção desse exercício inicial, iniciarmos o aprofundamento a respeito desse assunto, trabalhando especificamente a ideia de equações equivalentes. Então, só fazendo uma breve retomada para vocês, na aula de ontem a gente começou a apresentar essa ideia do que é uma inequação, de que elementos compõem uma inequação, e partimos do entendimento meio que do contrário. Já compreendemos com riqueza de detalhes, com profundidade, como é que funciona uma equação. E no caso das inequações, o que a gente vai considerar enquanto existência é uma desigualdade. Desigualdade essa que em dado momento pode ser representada com maior que, menor que, diferente, maior ou igual, menor ou igual. E desta forma temos vários elementos que norteiam essa ideia, esse estudo da inequação. Tivemos alguns exemplos que foram expostos na aula anterior e hoje iremos corrigir o exercício que ficou proposto nesta aula que se passou. É o exercício da página 144, 145, questão de 1 a 6, mas nós iremos explorar essas questões de maneira detalhada e minuciosa com relação aos seus itens, tá bom? A primeira questão pediu para que vocês copiassem no caderno as inequações abaixo e identificassem as incógnitas de cada uma delas. Pessoal, lembrando e reforçando, nesse caso de inequações, a gente vai ter 1, 2, 3 ou mais incógnitas do primeiro, segundo, terceiro, quarto grau e por aí vai. E aí, nesse caso dessa primeira questão, pedia só que a gente identificasse quais incógnitas que estavam apresentadas nas nossas inequações. A nossa primeira inequação aí, ela está representada aqui no item A, ela tem o seguinte elemento, ela diz 2x menos 3 é menor ou igual a 8. Sendo assim, com esse sinal menor ou igual, tratamos realmente de uma inequação. E o elemento desconhecido aí nesta inequação é o elemento x, que nesse caso a nossa incógnita aí no item A é a incógnita x. No item B, nós temos aí o seguinte, menos 3w é menor que 2y mais 4. Diferente do primeiro item, aí no item B, a gente tem duas incógnitas apresentadas. Nesse caso, a gente tem a incógnita w e também a incógnita y. E dessa forma, esses são os dois elementos desconhecidos dessa inequação. Lá na frente, a gente vai entender como é que faz a resolução de inequações com uma incógnita, com duas incógnitas e por aí vai. O item C traz para a gente, então, z sobre 2 menos 5 maior ou igual a 2/5. E nesse caso, estamos tratando aí do elemento desconhecido, a nossa incógnita é a incógnita z, ok? Pessoal, eu acredito que muito desse conteúdo inicial de inequação vocês não vão ter muita dificuldade, porque, como eu disse, traz muito daquilo que a gente já conhece a respeito das equações, dos polinômios, dos monômios, mas, obviamente, se vocês tiverem dúvida, ao retornar para o grupo de WhatsApp, a gente vai tentar sanar essas dúvidas da melhor forma possível, ok? A segunda questão traz para a gente o seguinte, ela diz, identifique no caderno os itens que apresentam uma inequação. Opa, nesse caso aqui ele não apresenta, todos aí não são inequações. Vamos tentar entender por que alguns deles não são inequações. Vamos aqui para a letra A. Na letra A nós temos 3ao² mais 1ao² igual a 10. Pessoal, vejam só. Aqui eu não estou com inequação, por quê?
Porque eu tenho um sinal de igualdade. Se eu tenho um sinal de igualdade, eu estou tratando de uma equação, que é outra coisa que não é o que eu estou estudando agora. Como a questão pede para eu identificar as inequações, esse item A acaba que não entra nessa questão aí de inequação, tá bom? O item B, a gente vai ter x sobre 3 mais 1 menor que zero. Deste modo aí, eu tenho os elementos que colocam a minha inequação na condição de existência. Eu tenho aí o primeiro termo, o segundo termo, um sinal de desigualdade e a nossa incógnita. O item C traz para a gente o seguinte, 4x igual a menos 12. Everton, o item C não é inequação, eu já peguei a mãe aqui, ele está trazendo o sinal de igualdade. Eu não estou querendo trabalhar agora com o sinal de igualdade, eu estou trabalhando com o sinal de desigualdade. Deste modo, o item C aí não entra como inequação, ok? No item D, a gente tem 6x diferente de zero. O sinal aí de diferente, que é esse sinalzinho aí de igual cortado, pessoal, ele também é um sinal de desigualdade e entra também nas inequações. O item E traz para a gente 2x menos y maior que 5. Deste modo, o item E também é uma inequação e nesse caso aí, uma inequação que apresenta duas incógnitas, tá bom? No item F, nós temos 2x mais 7 menor ou igual a 6x. Também é uma inequação. E nesse caso aí, pessoal, apresenta apenas uma incógnita, apesar da incógnita aparecer no primeiro membro e no segundo membro, mas é a mesma. E aí, nesse caso, fica sendo apenas uma incógnita, ok? Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte. Escreva no caderno uma inequação que representa cada uma das situações abaixo. A letra A, o item A diz, o dobro de um número mais 5 é menor que 8. Como é que eu vou escrever isso aí? Da mesma forma que eu escrevo equações, pessoal, só que observando o sinal de desigualdade que eu vou estar utilizando. A questão é do seguinte, o dobro de um número mais 5 é menor que 8. O dobro de um número, eu coloco 2x, somado com 5 mais 5, é menor que 8. Estou utilizando aqui o sinal de menor que. Para quem ainda não pegou essa manha do sinal, sempre eu vou ler ele no sentido que ele apresenta. Se ele está fechado aqui, ele é menor. Se ele está aberto para lá, ele é maior. Então, eu leio menor que 8. Desta forma, a minha inequação que vai ser colocada aí nesse item A vai ser 2x mais 5 menor que 8, tá bom? No item B, eu vou ter então o seguinte, a diferença entre um número e a sua quinta parte é menor ou igual a 4. Diferença é subtração. Então, a diferença entre o número e a sua quinta parte vai ser x menos x sobre 5 é menor ou igual a 4. E aí está respondido também o item B. Já no item C, a gente vai ter a seguinte situação. O quíntuplo de um número menos sua terça parte é menor que 2. O quíntuplo de um número, posso colocar aqui 5x, menos a sua terça parte vai ser x sobre 3, é menor que 2. E aqui está escrita a nossa inequação que responde o item C. O item D, para finalizar a terceira questão, diz o seguinte. A diferença entre o triplo de um número e a sua quarta parte é maior ou igual a 7. Olha só, a diferença entre o triplo de um número, 3x menos alguma coisa, menos a sua quarta parte. Qual é a quarta parte de x? É x sobre 4. É maior ou igual a 7. E aí está respondida o nosso item D da terceira questão. Qualquer dúvida, anota aí no caderno que no retorno do WhatsApp a gente tenta esclarecer, tá bom? Não estou copiando muita coisa porque esse exercício ele é muito básico desse conteúdo e compreendo que você já tem o domínio desse assunto a partir do entendimento das equações. Mas qualquer coisa, no retorno do WhatsApp, vocês falam que a gente tenta esclarecer. Quarta questão. A quarta questão diz o seguinte, a distância entre duas estações de metrô é x quilômetros. Opa, se a distância é x quilômetros, aqui eu já tenho a minha incógnita. Vamos ver o que é que nós vamos fazer com essa incógnita, continuando a leitura.
Após percorrer 5 quilômetros, um trem está a menos da metade da distância entre as duas estações. Escreva uma equação que representa essa situação. Veja só, eu tenho a distância entre um e outro que é x, e diz que ele já percorreu 5 km. Se ele já percorreu, ele diminuiu os 5 km daquela distância maior. Então, eu coloco dizendo que x menos 5. Vou começar a minha equação. Um trem está a menos da metade da distância entre as duas estações. Se ele está a menos da metade da distância, então vai ficar assim, ó, 5x menos 5 é menor que x sobre 2. X sobre 2, nesse caso aqui, representa a metade da distância entre as estações. E aqui está representada, através de inequação, esta situação. Nesse ponto da aula, da correção do exercício, alguém pode até estar se perguntando assim, Everton, mas eu não estou entendendo como é que eu vou chegar nesses cálculos. Lá na frente, quando nós estivermos operando inequações, vocês vão entender que ela não necessariamente vai trazer um resultado exato, mas ela vai estar apresentando intervalos em que aquele elemento se torna possível. Mas vamos ter um pouquinho de paciência e vamos esperar um pouquinho, que daqui a pouquinho, no decorrer do conteúdo, a gente chega nessa parte de operar essas inequações. Vamos só entender os conceitos inicialmente. Partindo para a sexta questão, na quinta questão, perdão. Na quinta questão, nós temos o seguinte: quais dos itens a seguir apresentam uma inequação do primeiro grau com uma incógnita? Olha só quanta coisa ele está pedindo. Tem que ser uma inequação, tem que ser do primeiro grau e tem que ter apenas uma incógnita para se encaixar nesses critérios aí que ele está colocando. Então, vamos lá. A letra A, ela traz para a gente x mais y é maior que 4. Nós temos aqui uma inequação. Esta inequação é do primeiro grau, porém, ela apresenta duas incógnitas. Então, ela não se encaixa no que a questão está cobrando da gente. O item B. O item B tem x mais 50 maior que 60. Nesse caso, é uma inequação, é do primeiro grau e traz apenas uma incógnita. Então, o item B entra aí na nossa resposta. O item C, x ao quadrado mais y maior que z. Não tem como o item C entrar de maneira nenhuma. Vejam só, ele é uma inequação? Ele é uma inequação. Ele é do primeiro grau? Não, ele não é do primeiro grau porque tem um x ao quadrado aqui. Essa inequação é do segundo grau. Ela tem apenas uma incógnita? Não, ela não tem apenas uma incógnita. Aqui são apresentadas 3 incógnitas. Então, ela não entra nos 3 critérios que foram pedidos na questão. Item D. No item D eu tenho 60 maior que y. Só isso. Mas entra em todos os critérios. É uma inequação, é do primeiro grau e apresenta apenas uma incógnita. Então, o item D também entra aí na nossa resposta. O item E. No item E eu tenho x ao cubo maior que x. É uma inequação? É. É do primeiro grau? Não. Então, parou por aí. Item F. No item F eu tenho 6w maior que 10 mais w. É uma inequação, é do primeiro grau e apresenta apenas uma incógnita. Aí alguém pode estar se perguntando, Everton, mas o w aparece 2 vezes. Mas o w aparece 2 vezes, mas ele é a mesma incógnita. Quando eu for fazer a operação, eu posso juntar esses 2w, então entra nos 3 critérios. Inequação do primeiro grau com apenas uma incógnita. Item G, 7a maior que a mais b. Inequação, primeiro grau, porém tem 2 incógnitas aparecendo, o elemento A e o elemento B. Item H, para finalizar essa questão 5, eu tenho c maior que 5c menos 10. É uma inequação, é do primeiro grau e apresenta apenas uma incógnita. E concluímos assim a quinta questão. Na sexta questão, nós temos aí a seguinte situação. Observe a figura ao lado, responda às questões. Aí tem aqui a figurinha de uma balança com um peso X aqui e mais 5, 1, 2, 3, 4, 5 pesozinhos aqui de 1 grama no outro prato, sendo que o X aqui está pesando mais, tá bom? Aí diz o seguinte, a desigualdade que melhor representa a situação seria x maior que 5 ou 5 maior que x. Pessoal,
como eu coloquei nos exemplos anteriores, na aula anterior, quando eu tenho aí a balança, esse que está pesando mais, eu vou dizer que tem mais poder, que é mais forte e tal. Então, nesse caso aí, a que melhor representa é dizer que x é maior que 5. X é mais pesado do que o 5, que está aqui do outro lado, as 5 gramas. Se acrescentarmos 100 gramas a cada prato da balança, como podemos representar a nova desigualdade? É simples. Aqui no primeiro lado da desigualdade eu vou colocar que é x mais 100. E do outro lado já tinha 5. 5 mais 100 vai ser igual a 105. E aí está respondido o nosso exercício que trata desse conceito inicial de inequação. Nós iremos dar continuidade agora, falando a respeito de inequações equivalentes. Aqui, em inequações equivalentes, nós iremos conduzir o nosso estudo da mesma maneira, com a exploração de exemplos que o livro traz para a gente. A primeira situação é a seguinte. A balança abaixo está em desequilíbrio, pois a massa contida no prato da esquerda é maior que a do prato da direita. Aí está aqui, ó, representado. Nós temos aqui no prato da esquerda, nós temos x, x e x e mais 20 gramas. E no prato da direita nós temos x, x, 20 e 30 gramas. E aí a situação ela continua. Podemos representar a situação apresentada pela inequação 3x mais 20 é maior que 2x mais 20 mais 30. Retirando 2x de cada prato da balança, ela continua em desequilíbrio. E o prato da esquerda continua com maior massa que o prato da direita. Foi o que ele fez? Tirou 2x do lado desse lado e 2x desse lado, considerando que o x tem o mesmo peso, tá bom? E aí continua a balança em desequilíbrio. Podemos representar a situação da seguinte forma. 3x mais 20, aí o menos 2x aqui que foi retirado, maior que 2x mais 20 mais 30 menos 2x. Ou seja, reorganizando isso aqui, x mais 20 é maior que 20 mais 30. Retirando 20 gramas de cada prato, a balança ainda fica em desequilíbrio. E o prato da esquerda continua com maior desequilíbrio que o prato da direita. Agora podemos representar a situação da seguinte forma. X mais 20 menos 20 maior que 20 mais 30 menos 20. Ou seja, x é maior que 30. E aí ficou só com x aqui representado na balança, o x e o 30, e a gente ainda sabe que x é maior que 30. E na equação 3x mais 20 maior que 2x mais 20 mais 30, x mais 20 maior que 20 mais 30 e x maior que 30 são equivalentes, ou seja, têm a mesma solução. Em um mesmo conjunto universo, inequações que apresentam a mesma solução são chamadas de inequações equivalentes. Vamos observar agora a situação de número 2. Na situação número 2, nós temos o seguinte. A balança abaixo está em desequilíbrio. Tem aqui a balancinha abaixo. E o prato da esquerda tem maior massa. Nessa situação, cada x tem x gramas de massa e cada pesozinho aqui tem 5 gramas e cada piramidezinha tem 2 gramas. No prato da esquerda, há um x e um pesozinho de 5 gramas. Já no prato da direita, há um pesozinho de 5 gramas e uma piramidezinha que pesa 2 gramas. Desta maneira, nós podemos representar essa situação da seguinte forma. X mais 5 é maior que x mais 2. Perdão, que 5 mais 2. Retirando um peso de 5 gramas do prato da balança, em desequilíbrio, o prato da esquerda continua maior que o prato da direita. Retirei os 5 gramas do outro lado, tá bom? Então, a gente pode simplesmente dizer que x é maior que 2, ou seja, o x aí vai pesar mais que 2 gramas. Portanto, o valorzinho de x é maior que o valorzinho de uma pirâmide de 2 gramas. Quando adicionamos a mesma quantidade
aos dois membros de uma inequação, a mesma quantidade de membros de uma inequação, obtemos uma inequação equivalente à inequação dada. Esse é o princípio aditivo da desigualdade. O que está dizendo, pessoal? Está dizendo que se eu tirar elementos ou se eu colocar elementos na inequação em ambos os lados de tal forma que sejam elementos iguais, a nossa inequação ela continua existindo com a mesma regrazinha que era a original. E a gente tem a parte da explicação que trata a respeito dessa situação. Nós temos aí mais a situação de número 3, e na situação de número 3 nós temos o seguinte: a balança abaixo apresenta um desequilíbrio. O prato da esquerda tem maior massa. No prato da esquerda foram colocados 2 quadradinhos azuis com 6 gramas cada um. E no prato da direita foram colocados 8 cubinhos vermelhos com 2 gramas cada um deles. Então, dessa forma, se esses aqui têm 2 gramas, eu sei que eles pesam 16 gramas, já que 8 vezes 2 é 16. E aí a gente pode representar da seguinte forma: 2x é menor que 16, porque nesse caso aqui o 16 está pesando mais. Continuando, a gente tem o seguinte: retirando a metade do conteúdo de cada prato, a balança permanece desequilibrada. E o prato da esquerda continua com maior massa. Ou seja, eu peguei aqui, no prato da direita eu dividi por 2, no prato da esquerda eu dividi por 2. Desta forma, eu tenho então que x é menor que 8. Portanto, um cubinho azul tem massa menor que 8 gramas. Multiplicando ou dividindo os membros de uma inequação por um mesmo número diferente de zero, obtemos inequações equivalentes. E esse é o princípio multiplicativo da desigualdade. Dessa forma, apresentamos aqui esses dois princípios para vocês, para que a gente consiga dar continuidade nesse estudo da inequação. Qualquer dúvida, tragam agora para o grupo de WhatsApp, que eu estou esperando vocês lá para que a gente dê continuidade a esse entendimento, ok? Então, estou aguardando vocês no WhatsApp.